Olá, bom dia, igreja, paz do Senhor. Convido todos aqueles que podem estar conosco nessa madrugada para um momento de devocional e oração. Nós estamos estudando o livro de Neemias. Olá, Edna, seja bem-vinda. Nós estamos orando e também estudando o livro de Neemias. E hoje a gente vai adiante no livro. Eu acho que amanhã vai ser nosso último dia do livro de Neemias. E a gente finaliza o livro de Neemias. Aí vocês também me dão dicas qual que é o próximo livro que vocês vão querer estar estudando. Amém? Então vamos lá. Aqueles que podem abrir o livro de Neemias, capítulo 8. Vou aguardando vocês abrindo no livro de Neemias, capítulo 8, onde nós vamos estar estudando depois da construção, da reconstrução, quais foram as próximas etapas. Efésios, aí o Ciro já sugeriu Efésios. Gente, eu sou boa em Efésios, eu sou muito boa em Efésios. Então, depois de Neemias, sou pastora Josefa. Pastora Josefa, paz do Senhor, como que a senhora está? Não, desse jeito eu tenho que ir pro Recife, não tem jeito. Eu já falei pro Ciro que vocês convidaram a gente para estar no Recife. E tô doida para ir. Tô doida para ir para tanto lugar. E essa situação que tá, né? Agora aqui não tem nem como comprar passagem, não dá para sair. Nós estamos numa situação que não dá para sair daqui de onde a gente tá. Estamos tudo ilhado, mas vai passar. Amém? Então, o próximo livro vamos estudar Efésios. Eu gosto muito do livro de Efésios. Eu acho um livro, assim, para quem gosta de batalha espiritual, entendimento da missão e revelação da vinda de Jesus, é, assim, maravilhoso. Eu sou muito boa de Efésios, eu vou gostar de dar aula em Efésios. Então, vamos lá. Falta 1 minuto para as 2h da manhã. E eu vou estar aguardando vocês entrar para o livro de Neemias, capítulo 8. Amanhã a gente termina o livro de Neemias. Glória a Deus. Aleluia. Oi, Rafaela. Glória a Deus. Vilma. Amém. Hoje eu prendi o Ciro lá em cima, viu? Para me conseguir falar. Amanhã, se vocês quiserem ele de novo, eu peço ele para descer. E o Ciro apronta todas na internet, pois eu não aguento as mensagens que eu recebo. Ele é doidinho. Bem, então vamos lá. Livro de Neemias, capítulo 8. Nós vamos falar sobre o reavivamento depois da reconstrução dos muros, das portas. Então, nós vamos estar falando disso, amém? Então, vamos lá. Pronto, são 2. O bispo é uma benção, ele é muito legal. Ele é legal. Meu amor, está ouvindo aí, né? Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Eu falo assim, o Ciro, ele é uma pessoa livre. Você quer conhecer uma pessoa totalmente livre, é ele. Ele fala o que ele quer, ele fala, ele conversa com quem ele quer, ele entra aonde ele quer. É uma coisa assim muito interessante de estar perto para desenvolver isso. Porque, por exemplo, eu não falo o que eu quero, eu morro de vergonha de falar qualquer coisa, de incomodar. Ele fala o que ele quiser, para quem ele quiser. Ele entra aonde ele quer, ele não tem, assim, vergonha de nada, nem de ninguém, ele entra onde quer. Eu já vou, assim, cheia de receio. Por exemplo, um restaurante, eu tive uma experiência num restaurante, enquanto ele é livre. Falar assim, a minha experiência, a única pessoa que eu conheço em toda a minha vida, livre de verdade, é o Ciro. Quando eu vou no restaurante, principalmente num restaurante que eu não conheço, eu fico no nível dos garçons, né? E mais ou menos assim, cumprimento um ou outro que se aproxima, né? Se o chefe de cozinha vem trazer o prato, eu cumprimento, mas bem assim,
sem puxar muito papo. E uma vez eu e o Ciro fomos num restaurante, era um restaurante novo, ele estava todo emocionado no restaurante, era muito bacana e tal, a gente viajou para poder ir para esse restaurante. E ele entra num restaurante, ele não sabe entrar, o Ciro não sabe entrar num lugar, sentar e entrar na rotina, na normalidade do restaurante. Ele entra, ele foi lá para a cozinha, foi lá para o escritório do restaurante, quis conhecer o dono, foi conversar com o dono, conversou tudo que ele queria com o dono, voltou, sentou. Então, assim, ele não tá nem aí para nada, para nada. No voo, geralmente ele faz a mesma rota. Se o piloto do avião, da American Airlines, olha só que interessante, se o piloto do avião não sai lá de dentro para cumprimentar ele, ele vai lá e pede para cumprimentar o piloto do avião. Eu fico para morrer de vergonha. Eu falei, Ciro, o moço tá ocupado, ele tá lá todo focado. Que isso, Karine? Só cumprimentar, meu amigo. Ele é meu amigo, Karine, que é isso? Não sabe nem quem que é o moço. E assim, então é muito, ele assim, totalmente livre. Ele não sabe chegar numa cidade e ficar no nível da cidade. Ele tem que saber quem construiu, quem é o prefeito, quem quer não sei o que, e ele vai lá e ele conversa. Então, assim, é uma coisa assim que eu acho muito, muito interessante, né? A questão da, não é nem a personalidade, é livre, é uma pessoa livre. Tratar um outro no pé de igualdade. Eu já tenho todo um medo, né? Então, às vezes eu sempre acho que a pessoa é muito maior do que eu, ou às vezes eu acho que a pessoa não vai ter empatia comigo. Ele não tá nem aí, ninguém é maior do que ele, e ninguém é igual a ele também. Às vezes ele se acha que ele é maior que todo mundo, e ele vai conversando com todo mundo, não importa o país, não importa o estado, não importa nada. Eu pensei que nos Estados Unidos ele vai ficar mais recatado, coitado de mim, penei. Mas vamos lá, para falar do Ciro aqui. Livro de Neemias, capítulo 8. Amém? Agora, a partir do capítulo 8, Neemias, ele vai ter finalizado o propósito dele. Ele vai ter finalizado a missão dele. E ele finalizou essa missão com muito esforço emocional, com muita dedicação. Então, aí ó, Ciro, estão falando pra você voltar, então amanhã é você. Amanhã você vai finalizar, tô fazendo uma propaganda aqui, viu? Amanhã o Ciro finaliza o livro de Neemias. Desce, bispo. Amor, desce. Ele, oi, Fabi, agora que eu vi você aqui. O Ciro é uma figura. E essa quarentena, você imagina, o Ciro de quarentena. Eu falei, Ciro, Ciro, que coronavírus, o quê? Que vírus, o quê? O vírus tem medo de mim. Eu falei, Ciro, pelo amor de Deus, eu já fui. Já fez churrasco, já chamou todo mundo. Não tem aquela imagem, né? A pessoa é colocada em quarentena e de repente pega no flagra fazendo churrasco e convidando a vizinhança toda. Esse é o Ciro, ele acabou de fazer isso hoje, me deixou quase doida. Eu falei, Ciro, pelo menos fala baixo, os vizinhos. Aí, amor, estão pedindo pra você descer. Aí ela tem até hashtag desce bispo. Ele é uma figura. Não, e a frase dele hoje, ele falou assim, olha, moço, eu quero pagar, mas eu só não tenho dinheiro. Virou a frase no direct, né? Moço, eu quero te pagar, eu só não tenho dinheiro. Isso é bem ele mesmo, bem ele. Então, vamos lá. Livro de Neemias, meu bem, ó, um monte de hashtag aqui, desce bispo. Vamos lá, vamos ver se ele desce. Ele tá de pijama, vamos ver se ele desce. Então, vamos lá. Livro de Neemias, eu falei várias vezes, 10 vezes, livro de Neemias, capítulo 8, que mania. Então, vamos lá. Neemias agora... Neemias agora ele termina, ele conclui a missão, conclui o projeto dele, os muros foram reerguidos, as portas foram levantadas, o propósito dele foi alcançado debaixo de muito esforço, de muita pressão emocional. Neemias passou por uma situação muito difícil
E agora ele entra no capítulo 8 mostrando exatamente quem ele é. O capítulo 8, ele me faz uma separação de quem nós somos durante a construção dos nossos projetos e quem nós somos depois da construção desse projeto. Quem nós somos diante da nossa caminhada de construção, de sofrimento, né, de situações de dores, de situações de humilhação, e quem nós somos depois de tudo concluído. Isso tudo é a chave, a grande chave para que esteja dentro de nós uma convicção, se nós vamos nos tornar conquistadores, se nós vamos nos tornar pessoas dignas de missões vinda de Deus, do propósito de Deus. Isso daí tem toda a chave. Então, quando entra no capítulo 8, e eu leio o capítulo 8 até o capítulo 13, vem uma pergunta muito forte no meu coração. Quem seremos nós? Quem será você depois de tudo concluído? Depois que a sua bênção chegar, depois que você alcançar com muito esforço aquilo que você queria muito, você passou por humilhação, você passou por perseguição, você foi difamado, você foi caluniado, você teve que dar jeito em tudo. Teve um momento da sua vida que você teve que trabalhar com uma mão e lutar com outra, abaixar a cabeça porque estava sendo ridicularizado. Depois de todo esse processo, depois de toda essa conclusão, quem é você depois de tudo concluído? Quem é você? Isso vai fazer toda a diferença na continuação, na perpetualidade do nosso negócio, na questão da continuidade do nosso processo e de nossa missão. Quando Neemias termina o projeto dele, esse projeto ele tem que ter uma continuidade, ele tem que ir à frente, ele tem que começar a acontecer e ele tem que permanecer acontecendo. Então, essa continuidade, eu estou enrolando a língua, né? A continuidade dessa minha missão, ela está baseada na tentação do que eu sou, igual Davi, na tentação aonde eu sou provado. Então, olha que interessante. Então, chegando no 7º mês, capítulo 8, no 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender, para ouvirem no 1º dia do 7º mês. Olha que interessante. Depois que tudo estava concluído, depois que a obra estava reerguida, era o momento deles festejarem para eles e Neemias se orgulhar de todo o processo. Era o momento de Neemias falar: puxa vida, como eu sou bom, como eu sou o máximo, olha como eu consegui, eu passei por humilhação, olha como eu sou bom emocionalmente, eu passei por dificuldades, olha como eu sou um bom estrategista, olha como eu fui perseguido e eu venci, olha como eu sou um bom líder, como eu sou bom, como eu sou o máximo, eu mereço ter agora, viver o descanso, viver o melhor, meu Deus, como eu sou bom, vamos festejar porque eu mereço ser festejado. Nesse momento, muitos de nós começamos a cair, porque isso começa a trazer essa tentação da obra concluída. Tem uma provação que a gente geralmente passa, quem verdadeiramente nós somos depois da obra concluída. Será que a gente é arrogante? Será que a gente é pretensioso? Será que a gente é orgulhoso? Depois da obra concluída, quem é Deus para nós? Quem é a pessoa de Deus para nós? Deus é uma pessoa distante porque eu concluí tudo, eu que fiz, eu que alcancei? Deus é uma pessoa que só me abençoa porque eu que fiz, foi eu que conquistei? Deus é uma pessoa que eu preciso estar perto dele de uma maneira ritualística, um domingo, ele é bacana, eu me sinto bem.
né? Ele é essa pessoa ritualística para mim, ou ele é tudo o que eu possuo e ele é como fosse o meu sócio, o meu mentor desse projeto de caminhada. Neemias, quando conclui tudo, ele não lembra dele, mas ele lembra do Senhor. Neemias, depois de ter vencido tudo, ele não lembra dele, ele lembra do Senhor. Neemias era para ter festejado tudo na vida dele, mas ele lembra de quem? Do Senhor. Muitas pessoas às vezes me chegam e falam assim: pastor, eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ser uma pessoa que vive um propósito e alcance a conclusão desse propósito. Ótimo, os capítulos de Neemias até o capítulo 7 vai te ensinar a jornada. A partir do capítulo 8 vai fazer você ter continuidade nessa jornada, permanecer nessa jornada. Por quê? Quem vai ser você depois de ter alcançado isso? Quem vai ser você depois de você ter conseguido esse carro que você tanto queria? Quem vai ser você depois de você ter alcançado esse emprego que você tanto queria? Quem vai ser você depois que você alcançou essa faculdade que você tanto queria? Quem vai ser você depois de ser honrado no altar e agora ser uma pessoa de grande evidência? Quem vai ser você depois de você ter sido bem-sucedido e agora é um empreendedor? Quem vai ser você depois de ter passado por toda essa luta, passado por toda essa dificuldade? Você vai ser aquela pessoa que vai lembrar de você, o quanto você é bom, o quanto você é estratégico, o quanto você é equilibrado, o quanto você é poderoso, o quanto você é inteligente? Ou você vai lembrar primeiramente do Senhor, mas não numa lembrança significativa? A gente vai aprender tudo isso. O que é verdadeiramente lembrar do Senhor? Não é uma lembrança significativa. Tem pessoas que lembram do Senhor fazendo um voto de caridade, tem gente que lembra do Senhor ajudando os mais necessitados, tem gente que lembra do Senhor e começa a ir nos cultos domingo, tem gente que lembra do Senhor e se torna dizimista. Será que é esse o caminho? Será que isso eu estou lembrando do Senhor, ou eu estou dando esmolas? O Senhor falou assim: olha, Senhor, eu reconheço que você existe, mas eu sou tão bom, foi eu que fiz, foi eu que alcancei, foi o meu esforço, olha como eu sou bom. Deus, o Senhor fica na minha área da espiritualidade e o resto pode deixar que eu domino tudo e eu tenho destreza, habilidade para tudo isso. Deus, você é o meu espiritual, o resto sou somente eu. Então essa conclusão, esse caráter provado que vai dizer sobre a continuidade da minha bênção, a continuidade do meu propósito. Eu gosto de trazer como exemplo nisso e aprofundar nisso, porque a gente precisa entender muito isso, porque isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Faz toda a diferença quando nós alcançamos algo muito valioso que nós queremos muito. Você já conheceu conhecer, às vezes a gente não conhece, mas já ouviu, já assistiu pessoas que ganharam na Mega Sena? Passaram anos depois, perderam tudo. Você já conheceu alguém que já lutou, ganhou bastante dinheiro, investiu, passou anos depois, perdeu tudo? Pessoas que construíram famílias lindas, né? Construiu uma família linda, construiu algo valioso, os filhos estão lindos, a esposa é linda, o marido é lindo, tudo é perfeito, e depois estraga tudo. Por que não tem essa eu não estou conseguindo falar em português, perpetualidade, a continuidade dessa minha missão, a continuidade desse meu processo? Por que eu não estou conseguindo manter? Porque existe uma falha no meu caráter, que eu me sinto bom,
eu sou poderoso para fazer isso, eu alcanço isso, mas eu preciso saber quem vai ser eu, quem eu sou depois que eu conquistar tudo isso. Depois que eu conquistar tudo isso, eu vou lembrar do Senhor ou vou lembrar só de mim o quanto eu sou bom? Isso vai fazer toda a diferença na manutenção de Jerusalém, no projeto de Jerusalém ter a sua continuidade. Isso vai fazer toda a diferença. Quem nós seremos quando concluirmos aquilo que nós tanto sonhamos. Então vamos lá. Neemias, ele convoca um só homem, Esdras, o sacerdote, e trouxe ele diante da congregação. E quando trouxe ele diante da congregação, fizeram todos ouvir o livro da lei de Moisés. No capítulo 4 diz que Esdras, o escriba, estava em pé sobre uma plataforma de madeira que havia sido feita para este propósito. Estava também em pé junto a ele, a sua mão direita. Aí vai declarar um monte de nome aqui, agora não é interessante isso para nós. Mas o que é interessante disso? A obra de Neemias estava concluída. O projeto de Neemias estava concluído. Quem subiu no palanque? Quem foi levantado e exaltado? Quem foi chamado, convidado para estar no meio? Para que o povo visse, para que fosse declarado quem foi o primeiro a falar e quais foram as palavras a serem ditas. Tudo isso faz espiritualmente muita diferença. É a mesma coisa, nós vamos começar um projeto, algo muito grande, mas o pastor não pode entrar. Eu vivi uma experiência que a pessoa comprou uma mansão, uma casa maravilhosa, e a pessoa estava tão cheia de si, porque colocou os pais, colocou outras pessoas para morar ali, era uma mansão, era a coisa mais linda. Então, como outras pessoas estavam ali também, pastor não podia entrar, a palavra não podia ser pregada. Palavra, Bíblia, é só na igreja. Palavra e Bíblia não pode entrar no meu negócio, o pastor não pode entrar no meu negócio, a palavra de Deus não pode estar pertencente ao meu negócio. A palavra de Deus é de um lado e meu negócio é outro lado. Isso aí pode gerar rachaduras na continuidade do meu processo espiritualmente. Pastor, eu conheço empresas, conheço lugares que a palavra nunca entrou, que acho que Deus nunca entrou, que Deus não é exaltado, até um certo ponto, até um certo momento. Pode ter certeza que quando as fissuras começarem a acontecer, as situações difíceis começarem a aparecer, Deus ele vai voltar para aquele lugar. Então, essa continuidade do meu processo, ela depende quem vai ser exaltado e qual é a palavra a ser declarada. Quando isso aconteceu, eu imaginei um palanque sendo levantado ali no meio da praça, assim como que está declarado aqui no livro, Neemias subindo, dizendo quão difícil aquilo foi, né? Neemias poderia chegar lá e falar, gente, construir, vencemos, nós somos uma equipe, olha só quão bom foi o Senhor, nós vencemos Sambalate, vencemos Tobias, vencemos Gesem, vencemos todo um grupo que está por trás dele, eu venci isso, eu venci aquilo, meu Deus, quantas coisas eu venci. Neemias fez isso? De jeito nenhum. Primeiro, nem foi ele que subiu, Esdras que subiu. Então, existe nas nossas conquistas princípios. E esses princípios espiritualmente, eles precisam ser verdade na nossa vida. Esdras, ele era o homem que ele era digno de abrir o livro de Moisés, aonde estavam as leis de Moisés. Então ele era o que? Ungido para isso. Então vamos lá. Quando a sua bênção chegar, o teu propósito concluir, primeiro, não esqueça do Senhor. Honra Ele em primeiro lugar. Isso é princípio, isso é honroso, isso é moralmente, isso é ético, isso é bonito, isso não é feio.
E antes de abrir qualquer carta, qualquer outra escritura, abra a palavra de Deus. Neemias fez questão que a lei de Moisés fosse a primeira palavra a ser declarada. E isso que faz toda a diferença. E olha que interessante no versículo 5. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Então Esdras, ele foi acima. Abrindo a palavra, todos se puseram de pé. Olha que interessante. Quando o livro das leis de Moisés ia ser aberto, todos ficaram de pé. O que isso significa? Atitude de respeito, atitude de honra, atitude de princípio. Esse lugar que eu construo, esse lugar que eu faço, esse lugar onde estou tem um princípio. E esse princípio é respeito e reverência à palavra do Senhor. Então, olha que lindo. Então, esse era um culto. Ali estava sendo instaurado um culto no meio da cidade, no meio da conquista de Neemias. E nesse culto tinha o quê? Uma reverência na palavra. Eu acho tão bonito, eu particularmente, a reverência ao Senhor, né? É claro que a modernidade, o dia a dia vai se perdendo muito isso, mas eu sou de uma época e quando o pastor ia abrir a Bíblia, todos ficavam em pé para que fosse lido o sermão, a palavra. E eu achava aquilo ali muito honroso, eu achava aquilo ali a coisa mais linda, porque era uma reverência à palavra do Senhor. E a gente pode ver que isso é cultural. Isso daí é um princípio, né, educacional, de educação do povo judeu. Quando se abre a Torá, se abre a palavra, todos, né, se levantam. Hoje as coisas estão diferentes, né? Os princípios bíblicos, eles estão sendo modernizados. Então, eu não sei até onde isso é possível, né? É passado, mas o cristianismo está aqui. Então, eu prefiro ficar do jeitinho que está aqui do que ficar inventando moda. E olha que interessante. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Olha que interessante, isso aqui não é religiosidade, isso aqui não é ritualismo, isso daqui é uma devoção à palavra de Deus, isso aqui é um princípio de educação. É a mesma coisa nós à mesa, nós vamos colocar a mesa, né? E aí a mãe lá preparou aquela comida gostosa. Na hora que nós vamos sentar à mesa, tem uns que vão comer bonito, honrando aquele prato que está ali, honrando a mesa que está ali, honrando a mãe ou aquele que fez aquele prato. Vai comer com certos detalhes, com certos princípios, honrando aquilo ali. Outros não vão fazer aquele momento honroso, não vai fazer aquele momento solene. Para ele pouco importa, para ele pouco interessa. Interessa o que a comida está ali no prato. Então tem uma diferença entre eu chamar certos comportamentos de religiosidade e certos comportamentos como fosse algo cultural. Não é religiosidade, não é cultural, isso aqui é honra. Eu estou dando honra à palavra de Deus. E assim era a forma que eles honravam, e assim verdadeiramente hoje também é a forma como a gente honra. A maneira que eu me comporto é o que eu estou sentindo diante daquela situação. E olha que interessante, quando a Bíblia era aberta, eles ficavam em pé em reverência. Quando a palavra ela era declarada, né, eles levantavam as mãos e inclinavam e adoravam ao Senhor com o rosto em terra. Então, eles abaixavam. Hoje em dia, já se acha um absurdo, né, a gente se ajoelhar na igreja, a gente nesse ritual, né, comportamental de honra, chegar e falar assim: não, eu vou me ajoelhar diante do Senhor, vou me ajoelhar no altar do Senhor. Tem pessoas que deturpam isso achando que agora usaram esse termo, né, religiosidade. Um dia eu vou pregar sobre isso, essa historinha
furada de religiosidade. Eu tenho a resposta para isso. Então não é. Então quem conhece a Bíblia e conhece os critérios, os princípios morais da Bíblia, isso é honroso. Isso é honroso. É o mesmo que o pai e a mãe chegar em casa e a gente virar as costas e sair. Tem outros que se levantam do sofá e abraçam e cumprimentam os pais. Tem outros, você já viu adolescente? Fica lá sentadão no sofá com as pernonas abertas e fala: e aí pai, e aí mãe? Quem é você diante de Deus? Quem é você diante, né, do pai que chega, do Deus que chega? Quando você se achega, você fica com as pernonas abertas no sofá e fala: e aí pai? Ou você se levanta, olha para ele, cumprimenta ele, abraça ele: oi pai, a paz do Senhor. Tudo isso faz a diferença. Tudo isso faz a diferença diante do Pai. Então vamos lá. E ali no versículo 8, assim leram o livro na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando seu sentido para o povo entendesse. Então a palavra, ela era ministrada ao seu povo para que todos entendessem a lei e entendesse a verdade. Durante a nossa conquista, nós precisamos viver a verdade, nós precisamos esclarecer essa verdade, nós precisamos trazer o sentido da verdade para que o povo entendesse as leis. Então, o que eu aprendo com Neemias? Eu não escondo, existem momentos da nossa vida que não vale a pena mais esconder as leis. Não vale a pena mais esconder os princípios. Esse negócio de dar um jeitinho, você aqui, você prega mais assim, você aqui, você prega mais assado, você aqui não fala dessa lei, você aqui não fala disso. Isso daí não funciona. Isso daí não funciona. Espiritualmente, se você quiser ter continuidade do teu projeto, da tua missão, a palavra ela tem que ser clara. A palavra tem que ser explicada e o seu sentido ele tem que ser verdadeiro. É isso e pronto, e acabou. A lei é essa. Então, esse negócio de dar um jeitinho não funciona aqui na missão de Neemias. Neemias, o governador, o sacerdote Esdra, o escriba e os levitas que ensinavam o povo disseram ao povo: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras do Senhor. Então vamos lá? Primeira coisa, o que ele declarou daquele dia? Que é o dia em que ele consagrou ao Senhor. Este é o dia de consagração ao Senhor. Então, diante da sua missão concluída, consagre isso ao Senhor. Declare ao Senhor, entregue ao Senhor, deixa Deus pertencente a esse negócio também, a esse propósito também, esse relacionamento também. Existem pessoas que alcançam um relacionamento tão, às vezes tão desestruturado, um relacionamento tão não saudável que Deus não pode nem entrar. Pode ter certeza, Deus não está nessa missão. Deus não está nesse propósito. No livro de Neemias, ele vai falar sobre casamento. E Neemias, ainda mais para frente, a gente vai estudar que ele saiu batendo num povo, ficou doidão com os casamentos errados. Então, tudo que nós vamos dar continuidade na nossa vida, nós vamos reconstruir na nossa vida, Deus ele tem que estar no centro de todas as coisas. Então, se vamos casar, encontrar um casamento, Deus ele tem que ser o centro. A outra pessoa não gosta de Deus, não entra nisso. Se a gente vai começar uma faculdade, vamos começar um trabalho intelectual, Deus está no centro, eu posso falar de Deus, eu fico confortável ali com Deus, eu não preciso pecar naquele lugar. Então isso daí Deus está nessa missão. E no seu negócio, no seu trabalho, como que funciona? Então tudo isso precisa ser avaliado. Versículo 10, disse mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai as porção aos que não têm nada preparado para si, porque esse é dia consagrado do nosso Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a nossa
força. Muitos gostam de dizer essa parte, né, desse versículo, a alegria do Senhor é a nossa força. Vocês sabiam que era dentro do livro de Neemias? A alegria do Senhor, ela é o quê? A nossa força. Então, depois que Neemias consagrou aquele dia ao Senhor, declarando que era o dia do Senhor, todos começaram a chorar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tenha medo de falar a palavra do Senhor. Não tenha medo de declarar a palavra do Senhor. Não tenha vergonha de falar da palavra do Senhor. Se a palavra ela é dita na sua extensão e na sua profundidade e na tua verdade, todos serão tocados, porque a palavra que ela é liberada, ela é a palavra do Espírito que está sobre ele. E não está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que nós somos alma vivente e o fôlego da vida, o Espírito do Senhor foi soprado em nossas narinas, o Espírito está sobre nós. E se eu falo a palavra do Espírito, eu sou tocada por ela. Então não tenha medo de falar da palavra do Senhor, porque o espírito que está adormecido em algumas pessoas, ela vai ser despertado, e a gente só desperta o espírito que está nas pessoas declarando a palavra do dono desse espírito, que é o do nosso Deus. Então todos começaram a ficar quebrantados e todos começaram a chorar, ouvindo as palavras da lei. E aí eles começaram o quê? Declarar votos de perdão, mas também de júbilo, porque Neemias falou, olha, não chorem, comam, bebam, entrem no momento de júbilo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando eu me dedico tudo que eu construí ao Senhor, quando eu me dedico tudo que eu sou ao Senhor, a minha alegria, ela vem dentro de mim. Por que que ele declarou? A alegria do Senhor é a minha força. Lembra que nas primeiras aulas que a gente tivemos juntos, eu falei para vocês que só somos verdadeiramente felizes quando nós vivemos uma missão? Lembra que eu falei para vocês que só aqueles que vivem a missão, porque é a palavra, é a vontade do Espírito, é a missão que foi entregue em nós, aí sim que nós somos felizes? Então, por causa dessa alegria de viver essa missão, essa alegria de viver o nosso propósito, que é a nossa força. Às vezes nós estamos cabisbaixos, entristecidos, porque não estamos vivendo para o Senhor, não estamos vivendo a missão do Senhor, não estamos vivendo a verdade do Senhor, porque na alegria de viver a missão é que vem a nossa força. Então ele não queria que ninguém ficasse só chorando e lamentando, ele queria que todos sorrissem e que todos ficassem felizes, porque ali estava a força deles. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo. Por essa razão não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer, beber e enviar porções e celebrar com grande alegria, porque entendeu as palavras que lhe foram ditas. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Vai ter o momento de você celebrar. Vai chegar a hora de você celebrar. Vai chegar a hora que você vai se fartar. Não desista, não perca a esperança, mas não esqueça de quem será você depois de tudo estar concluído. Honra o Senhor, honra Ele com todo o seu coração, deixa a palavra dEle entrar, deixa Ele ser verdade em tudo que você conquista, que vai ter o momento certo de você sair e celebrar, de você se alegrar. Honra primeiro ao Senhor, depois você olha para si e veja o tanto que você foi corajoso, veja o tanto que você foi ousado, veja o tanto que você se empenhou, veja quantas coisas que você passou. Depois olha para você, olhe primeiro para o Senhor, porque foi Ele que traçou esse caminho. Sabe como eu entendo esse honrar o Senhor primeiro de tudo que a gente conquista? Só entende isso quando alguém na vida passou por um momento que não tinha um caminho a seguir, não tinha um rumo.
Você já conheceu alguém, ou vocês mesmos, chegaram um momento da sua vida que você olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para frente e falava assim, para onde que eu vou? Que rumo que eu vou? Que caminho que eu vou? Tudo que eu olho ao meu redor está um caos. Tudo que eu olho ao meu redor está paralisado, não tem jeito. Eu não tenho capacidade para nada. Então, quando eu não estou dentro da comunhão com o Senhor, eu não tenho caminhos para ir, eu não tenho para onde para ir. Mas se Deus me der uma palavra dizendo, vai por esse caminho, faz toda a diferença no meu coração. A alegria volta a brotar. Então, quando eu encontro um caminho, eu honro ao Senhor, porque Ele me deu um caminho. Mas só compreende isso quem nunca teve um caminho, quem nunca teve uma esperança, quem perdeu tudo e olha para o lado, e agora eu vou para onde? E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou ser socorrido pelo quê? Quem sou eu agora? No momento da nossa dor, que nós não vemos caminhos, nós perdemos até a nossa identidade, a gente não sabe nem quem nós somos, e Deus entrega o nosso caminho. Neemias foi de encontro a um caminho que Deus colocou perante a ele. E ele sabia que se Deus não tivesse entregado aquele caminho, ele ainda era o copeiro do rei. Então, honre ao Senhor em tudo que vocês conquistarem. Depois disso, teve a segunda reunião da pregação. No dia seguinte, eles ajuntaram os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, os escribas, eles reuniram a todos e ali eles restauraram a festa dos tabernáculos. Eles restauraram a festa do tabernáculo. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Guarda isso no seu coração. A missão que Deus te entregou, a dor que você passou, o processo de conclusão do teu propósito, no final a festa vai ser restaurada, a tua alegria vai ser restaurada, a sua vida vai ser restaurada, a sua honra vai ser restaurada, a sua moral vai ser restaurada, a sua identidade vai ser restaurada, a tua felicidade vai ser restaurada. Então, qual que é o nosso compromisso? Concluir a nossa missão, honrar ao Senhor, colocar Ele na base de tudo. Ele é dono de tudo, não coloque Ele de lado, como Ele fosse uma parte da sua vida. Ele é toda a sua vida. Não se envergonhe de falar do Evangelho do Senhor diante da tua missão. Não tenha vergonha de declarar a lei. O que é declarar a lei? Declarar a verdade da palavra. Não tenha vergonha. Se a verdade ela foi declarada, todos ficarão quebrantados, porque o espírito de todos que estavam adormecidos serão impactados. Então, tudo isso faz a diferença para a continuidade da minha missão e do meu processo. E ali a festa dos tabernáculos vai ser restaurada. E amanhã eu vou trazer a revelação da festa dos tabernáculos. Amém? Então, nessa noite, eu quero orar com vocês. Primeiro, nós vamos orar pedindo perdão pelo que nós nos tornamos depois das nossas conquistas. Nós vamos pedir perdão por tudo que nós nos tornamos depois que nós fomos vitoriosos. Tudo que nós nos tornamos, ou às vezes a gente nem conhece que tem esse caráter, mas nós já vamos quebrar essa estrutura, e essa estrutura é chamada orgulho, e o orgulho, ele nasceu de um sentimento de rejeição. Se eu não curo a rejeição, a dor do meu passado, a escassez do meu passado, a frustração do meu passado, eu não curo hoje o meu orgulho. E se eu não curo o meu orgulho, eu não consigo concluir a continuidade. Eu compro um carro, passa 3 meses eu perco o carro. Eu compro uma casa, passa 6 meses eu perco a casa. Eu entro no emprego, passa ali 1 ano eu perco o emprego. Eu invisto em algo que para mim ia ser maravilhoso, eu perco tudo nessa coisa maravilhosa. Então a perpetuidade é uma condição de caráter. Deus, ele tem permissão de entrar ou ele não tem permissão de entrar?
Amém? Então vamos orar. A primeira coisa que eu quero que vocês coloquem no teu coração e lembre, uma última vez, qual foi o momento que você mais odiou do seu passado? Qual que é a sua maior revolta do seu passado? Quando você olha para trás, olha para o seu passado, o que te causa mais dor? Às vezes foram palavras, às vezes foi a área financeira dos nossos pais, às vezes foi o comportamento de nossos pais, às vezes foi a omissão, às vezes foi os palavrões. O que te doeu? O que te marcou? Que te marcou de tal forma que o espírito de rejeição entrasse dentro de você e essa raiva, essa repulsa que você tem de não ter sido honrado, de não ter sido valorizado, de não ter sido amado, te tornou uma pessoa que, mediante a qualquer conquista, mediante a qualquer patamar, mediante a qualquer situação boa, você não é capaz também de honrar ao Senhor, de honrar o seu Pai. Então vamos ser mais claros. O que você sentiu tão dolorido com o seu pai, quer seja ele ter sido presente ou ausente, porque a ausência também traz rejeição. Quem foi ele lá atrás que você não consegue fazer isso com Deus? Às vezes você foi uma pessoa que o teu pai te omitiu, não foi presente, então você não entende que Deus é presente, que Deus é bom. Quem é você diante das suas memórias que te deixou hoje orgulhoso, que não deixa, são 7 estruturas do orgulho, que fez te levantar nessas 7 estruturas do orgulho, que não deixa a conclusão, a perpetualidade, é isso? Perpetualidade? Eu não consigo falar essa palavra, a continuidade do teu projeto e da tua missão. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós levamos agora nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito para que caminhe, Senhor, ó Deus, em direção ao nosso passado. E no nosso passado, Senhor, ó Deus, formou tantas coisas, Senhor, ó Deus, na nossa alma e no nosso espírito. Deus, em nome de Jesus, toda a estrutura de rejeição, com suas falanges de demônios, nós estamos quebrando agora, desfazendo, Senhor, em nome de Jesus. Toda estrutura maligna, Senhor, ó Deus, toda dor, toda rejeição, vinda pela linhagem do Pai ou vinda pela linhagem da mãe, eu estou quebrando agora, Senhor, ó Deus, na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Deus e Pai, a rejeição foi tão grande, a dor foi tão grande, Senhor, ó Deus, que eu dei lugar ao espírito de orgulho. O espírito de orgulho, Senhor, ó Deus, me sobreveio sobre as suas 7 estruturas de morte, sobre as suas 7 estruturas, Senhor, ó Deus, que me corrompe diante do Senhor, que não faz, Senhor, ó Deus, eu ter continuidade em tudo aquilo que eu alcanço. Deus, eu me esforço muito, mas não consigo ter continuidade. Deus, em nome de Jesus, nós vemos, Senhor, diante de Ti pedir perdão por todas as vezes, Senhor, que nós conquistamos e viramos as costas para Ti. Peço perdão, Senhor, ó Deus, por todas as vezes que nós alcançamos, Senhor, ó Deus, coisas que hoje, Senhor, ó Deus, nós conquistamos que anos atrás nós não teríamos condições. Senhor, ó Deus, tantas coisas o Senhor já fez por nós e todas as vezes que nós conquistamos, e ainda mais se for com muito esforço, Senhor, mesmo assim nós viramos as costas para Ti. Nós declaramos o Senhor de longe, colocamos o Senhor Deus no seu espaço de lado, colocamos, Senhor, ó Deus, o Senhor num patamar que é nós que declaramos a exigência. Colocamos as exigências, Senhor, ó Deus, do que o Senhor falará.
Colocamos, Senhor, ó Deus, as regras ao Espírito Santo. Colocamos, Senhor, ó Deus, as regras para a lei. Colocamos as regras para a espiritualidade. Colocamos as regras para a tua presença. Quantos de nós, Senhor, ó Deus, já declaramos ao Espírito Santo, a pessoa de Deus, que ali o Senhor não entra, ali o Senhor não mexe, o Senhor tem um lugar separado, mas nesse lugar o Senhor não pode entrar. Deus, nessa noite, nós quebramos todas as portas, todas as estruturas, Senhor, ó Deus, que o Senhor não possa entrar. E nós declaramos, Senhor, ó Deus, entre em todos os lugares. Entre por todos os compartimentos. Faça sua morada, Senhor, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida. E onde quer que entremos, o Senhor entra junto. Onde quer que conquistemos, o Senhor entra junto. Onde quer, Senhor, ó Deus, que reunamos e celebramos com pessoas, Senhor, é a tua palavra que é declarada. Deus, em nome de Jesus, nós acorrentamos agora todo espírito, Senhor, ó Deus, de engano e todo espírito de orgulho que nos faz ter vergonha do Senhor, que nos faz ter vergonha do seu evangelho, que nos faz, Senhor, ó Deus, ter vergonha de viver as suas leis. Quantas pessoas hoje, Senhor, têm o desejo, arde o coração de falar do Senhor, pregar o seu evangelho, dizer que te ama, que é convertido, que é crente, que ama o Senhor, mas não tem coragem. Tem vergonha, acha que não vai ser aceito, acha que vai ser ridicularizado, Senhor. Deus, nesta noite, quebra agora todas as falanges do engano que está dentro da estrutura do orgulho e que a verdade do Senhor venha libertar os seus corações. Deus, quando a palavra foi declarada, todos, Senhor, ó Deus, ficaram quebrantados no seu espírito. Deus, a tua palavra é verdade. A tua palavra é poder e a tua palavra que nos liberta. Liberta-nos, Senhor, liberta o teu povo e nos deixe, Senhor, ó Deus, conquistar e permanecer, conquistar e continuar, conquistar, Senhor, ó Deus, e não perder. Assim nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Agora eu quero que você fale assim no seu coração. A festa vai voltar, a festa vai ser restaurada. Espera só mais um momento, espera só mais um pouquinho que você vai chegar até o final, porque a festa vai ser restaurada. Quando a festa é restaurada, Neemias começa a fazer separação de tudo que é mal e de tudo que é bom, e de tudo que é mal ele aparta do caminho dele. E nós vamos aprender amanhã, quando a festa é restaurada, o tabernáculo é restaurado, tudo que é mal começa a ser apartado do nosso caminho. Esse negócio de eu tô um pé lá, um pé aqui, é tudo estratégia, tudo com qualquer jeito, isso não funciona quando o tabernáculo ela é restaurada. E você vai ver que o quê? Vai ter agora continuidade de todo o processo. Amém? Então amanhã, em nome de Jesus, nós vamos terminar o livro de Neemias e vamos entrar pela dica do bispo no livro de Efésios. Amém? Se você conhece alguém que gosta de batalha espiritual, de espiritualidade, que gosta de libertação e a profundidade do mistério do reino de Deus, de Jesus, que Jesus fez para o propósito de libertação, convida que nós vamos desvendar os mistérios do livro de Efésios. Amém? Um grande beijo para vocês e amanhã nós vamos fazer o edito final do livro de Efésios. Beijo, beijo, até mais. Oi, Fabrício. Beijo para vocês. Um beijo, até mais.